Glória a Deus. Que tempo gostoso, irmãos. Que bênção. Quantos creem que tem mais de Deus? Diga amém. Não, me convence. Quantos creem que tem mais de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Eu acredito que sempre que a gente se reúne numa conferência ou num tempo assim, nós temos a oportunidade de fazer o que a gente não faz normalmente, de receber uma porção que a gente não recebe normalmente, de permitir que o Espírito flua. Esse é um daqueles momentos de conferência que depois a gente lembra de algumas coisas até que a gente fez, a gente se arrepende, mas é até bom, né? Eu estava lembrando aqui, a gente fez a nossa última conferência. A nossa última conferência que a gente fez, foi feito um momento, um dos preletores, né, pregou sobre a mulher pecadora, e a mulher pecadora que beijou os pés de Jesus. Quantos lembram dessa mulher? Amém? Tem dois irmãos crentes ali que lembram dela, glória a Deus por esses dois. e aí foi feita a ilustração da mulher pecadora e tal, e o Tom Molinari estava lá com a gente. A minha música predileta é uma música do Marcos Brunet, que ele fala: trago o meu perfume, e eu te quero sentir e tal, e ele fala: derrama o meu coração diante de ti, e beijo os teus pés diante de todos. E a minha música predileta devocional é do Marcos Brunet. E aí eu sei que o Tom começa a cantar essa música, é uma música demais. E aí o preletor fez o exemplo da mulher pecadora e colocou um Jesus lá para interpretar e tal. E aí ele falou: agora você vai fazer a sua manifestação de amor a Jesus. E estava lá o Jesus, né, figurativo, e a mulher que beijava os pés de Jesus. E esse Jesus se deitou no palco e deixou só o pé assim do lado de fora. E agora você vai fazer uma expressão, e cada um fez a sua expressão no seu lugar, né? Foi um momento de muito quebrantamento, todo mundo chorando e aquela coisa toda. Mas aí o meu cunhado é um dos pastores lá comigo, o pastor André Galina. O André teve uma brilhante ideia de beijar o pé do Jesus mesmo, né? E aí o André veio e ficou beijando o pé do Jesus, do irmão lá. Na hora que acabou, a unção foi embora, o negócio voltou ao normal. André, o que você estava fazendo beijando o pé do Jesus? Ele falou: rapaz, é mesmo, o que eu estava fazendo beijando o pé do cara? Então, dia de conferência, dia que se preciso for, você pode beijar até o pé do irmão do seu lado. Fala: irmão, hoje é tudo ou nada. Fala para ele: hoje é tudo ou nada. Eu sei que nunca aconteceu essas coisas com você, de depois você se arrepender, né, daquilo que você fez. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um pouco com você, e quero, aqui nos próximos minutos que a gente tem, compartilhar um pouco sobre o fato de Deus ter mudado de endereço. E você sabe, a gente só vai, e quando você tem condição, você só vai mudar para um lugar melhor. E quando você vai se mudar, você só vai se mudar, se você tiver condição, para um lugar que você julga que seja melhor, para um lugar que você julga que seja mais agradável, para um lugar que você julga que seja mais gostoso, mais aconchegante. Ninguém tendo condição vai mudar para um lugar pior. Ninguém tendo condições vai mudar para uma casa menor, para uma casa menos aconchegante. Se eu dissesse para você: olha, você pode formatar para você mudar para a casa que você quiser, certamente você não ia falar qualquer tipo de casa, você não falaria qualquer tamanho de casa. Na hora você já ia formatar algo que fosse grandioso, que fosse bonito, que tivesse uma arquitetura bonita. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre a residência de Deus, Deus escolheu mudar de endereço. Você sabe, a revolução da nova aliança é Cristo em nós, a esperança da glória. A revolução da nova aliança é que agora você foi feito a casa de Deus. Mas você sabe, era muito poderoso. A Bíblia fala sobre 3 dispensações, e a Bíblia libera essa realidade sobre 3 dispensações que houveram na história. E a primeira dispensação, as 3 dispensações têm a ver com as 3 pessoas da Trindade. A primeira dispensação, em todo o Velho Testamento você vai enxergar a dispensação do Pai. Todo o Velho Testamento você vai ver a dispensação de Deus Pai.
Você vai ver as pessoas se voltando a Deus Pai. Você vai ver Deus Pai se manifestando na terra. Toda a dispensação da velha aliança, no Velho Testamento, é a dispensação do Pai. E foi muito poderosa a dispensação do Pai. Foi muito empolgante a dispensação do Pai. Eu não sei você, mas quando eu leio o que aconteceu com o povo no deserto, é altamente empolgante. Quando eu leio o que aconteceu no deserto, como Deus se manifestou no deserto, como foi as manifestações, a multiforma de Deus, de levar o povo a conquistar a terra, que coisa poderosa foi a dispensação do Pai. Era a dispensação do Pai se manifestando na terra. E é interessante porque o Pai, quando Ele separa esse povo, na primeira dispensação, Ele fala algo: eu tenho um sonho. E o sonho de Deus, Ele manifesta na primeira dispensação. O sonho de Deus era tabernacular no meio do povo. O sonho de Deus era construir no meio do povo uma residência, um lugar que Ele pudesse morar, um lugar que Ele pudesse habitar, um lugar que o próprio Deus pudesse estar no meio do povo. E era poderoso demais. Era poderoso porque ali, quando Ele se manifesta, Ele diz para Moisés: Moisés, constrói um tabernáculo e eu vou morar no meio de vocês. Constrói um tabernáculo, eu vou habitar no meio de vocês. Constrói um tabernáculo e no meio de vocês. E quando nós vamos pegar o final, eu não vou ler com você, mas depois você pode ler o último capítulo, Êxodo capítulo 40. A Bíblia fala que depois que Moisés, ele segue todas as orientações, e a casa que Deus estava construindo era uma casa perfeita. É interessante porque Deus capacita os homens para a construção do tabernáculo. Quem aqui já teve a oportunidade de visitar alguma réplica do tabernáculo? Ou quem já teve a oportunidade de entrar naquelas bíblias online, que agora você pode ver a réplica do tabernáculo, a réplica e o que Deus faz, o tabernáculo era perfeito. E você sabe, quem aqui trabalha com gente que é calculista, com gente que é excelente, com gente que é chata, tem gente que chega a ser chata de tão excelente. Na minha igreja tem irmão chato, eu sei que aqui não tem irmão chato, aleluia por isso. Mas lá na minha igreja tem gente chata. Tem gente chata de tão excelente. Tem irmão que no final do culto fala: irmão, vai encher o saco de outro, que eu quero passar minha semana bem. A hora que eu vejo, falo: tá amarrado, em nome de Jesus. O irmão já entende, fala: irmão, amanhã você manda uma mensagem, terça-feira, mas hoje não. Aí você vai perguntar para o irmão: irmão, qual o problema? Não, pastor, tinha um pedaço de fita crepe colado em cima do púlpito, porque o pessoal faz conferência, pastor, e não tira a fita crepe no final. Eu gosto desses irmãos, vou confessar também, porque eles nos ajudam a crescer como igreja, né? Eu criei uma estratégia. Quando esses irmãos vêm reclamar, eu falo: irmão, vou te passar o telefone de quem fez essa porcaria aqui. Você liga direto para ele, está aqui o telefone. Agora, é interessante porque quando Deus passa para Moisés, se tem alguém que é excelente, se tem alguém que preza por algo bem feito, multiplica isso, é Deus. E Deus passa para Moisés: Moisés, está aqui exatamente a maneira que tem que ser feita. Agora, óbvio, Deus não é chato, Deus fica com a parte só da excelência mesmo. Moisés, tem que ser exatamente assim, o material tem que ser esse, as especificações são essas, as medidas são essas, tudo está exatamente, porque vocês constroem uma casa, porque na primeira dispensação Deus tinha um sonho: eu quero morar no meio de vocês. E a Bíblia diz que Êxodo capítulo 40, Moisés termina de fazer a construção. E quando ele termina de fazer, eu vou ler com você, vai. Êxodo, Exodó, como diria alguém aí, né? Como diria os novos convertidos, abrem Exodó lá, capítulo 40. Está difícil chegar aqui no 40. No verso 33, olha o que a Bíblia diz: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés... Obrigado, pessoal que falou. Vamos tentar de novo. Assim Moisés acabou a obra.
Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. A Bíblia está dizendo aqui que quando Moisés termina a obra do tabernáculo, a glória de Deus enche o tabernáculo, de forma que Moisés não pode entrar no tabernáculo. Muita glória. E esse povo começa a caminhar agora debaixo de uma nuvem de glória. E quando esse povo caminha numa nuvem de glória, na primeira dispensação, todo mundo tinha medo desse povo. Todo mundo tinha medo desse, porque aonde eles chegavam, alguém dizia assim: ó, está vindo aquele povo lá. É aquele povo que está vencendo gigantes, dando volta e gritando. Porque todos os outros deuses estão lá, mas o Deus deles habita no meio deles. O Deus deles está com eles. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas o negócio é impactante. Você imagina a nuvem se movendo. Esse povo agora, eles têm que se mover de acordo com o que a nuvem se move. À noite tem uma cortina de fogo, para esse povo não sofrer do frio do deserto, para esse povo ser iluminado. Durante o dia, eles vão comer, tem fome. A Bíblia diz que começa a cair maná do céu. Tem uma pedra que jorra água. Esse povo agora, o próprio Deus habita no meio deles. E aonde eles chegam agora, eles têm poder para vencer os inimigos. Que coisa poderosa essa dispensação. Que poder havia nisso. Que poder havia. Quando nós olhamos para essa dispensação, o tabernáculo é o lugar que representa a presença de Deus. Você sabe, qualquer nação ficava acampada voltada para o lado de fora. Mas a nação de Israel, todas as tribos se acampavam voltadas para dentro. Todas as tribos estavam olhando. Por que estavam acampados para dentro? Porque Deus estava dizendo para eles: se vocês olharem para a minha presença, vocês não precisam de mais nada. Se vocês olharem para a minha presença, vocês podem estar de costas para os inimigos, porque a minha presença é suficiente para tudo. Que coisa poderosa. A Bíblia diz que aquele povo anda pelo deserto. Milagres sobrenaturais acontecem. Em toda a velha aliança, que é a primeira dispensação, nós vemos que coisas poderosas acontecem. Depois Salomão vai edificar, Davi edifica um tabernáculo, mas depois Salomão vai edificar o templo de Salomão. E quando Salomão edifica o templo, que era o lugar onde Deus ia habitar, acontece a mesma coisa. A Bíblia diz que quando Salomão termina de edificar o templo, a glória do Senhor vem, enche todo o templo, e toda a nação tem que se colocar de joelhos. Quando Davi vai trazer a arca também, a mesma coisa acontece. Havia tanta glória de Deus, quando Davi vai trazer a arca, que Davi ele começa a dançar diante da arca de Deus. Você sabe o que ele faz? Não devia ser legal ver ele dançando pelado. Até a esposa dele reclama disso. Imagino que não era bacana mesmo ver ele dançando. Mas o homem fica tão cheio da glória de Deus, tão cheio do poder de Deus, que ele começa a dançar, presente de Deus. Isso aponta para a primeira dispensação, que era muito poderosa. Esse povo está diante dos inimigos, vitórias acontecem, coisas sobrenaturais acontecem. Que coisa poderosa. Mas a primeira dispensação, ela acaba quando Jesus vem à terra. A primeira dispensação foi extremamente poderosa. Havia muito poder na primeira dispensação. Havia muito poder, esse povo viu sinais de maneira sobrenaturais. Mas agora se manifesta a segunda dispensação. Agora, de alguma forma, o Pai, ele agora abre espaço para que haja uma segunda dispensação. Agora o Pai sai de cena e agora entra o Filho em cena. Agora já não é mais a dispensação do Deus no meio de vós. Agora é a dispensação do Emanuel, Deus conosco. Agora Deus ganha forma. Agora Deus ganha sentido. Você quer conhecer quem Deus é? Cristo é a exata expressão de quem o Pai é. Cristo é a expressão de como o Pai toca, de como o Pai vê, de como o Pai se move. E na segunda dispensação agora, entra a dispensação do Filho. E eu te digo, devia ser muito poderoso. Andar com Jesus, o Jesus homem devia ser algo incrível. O Jesus homem, ele vem e ele quebra todos os protocolos da religião. O Jesus homem vem e se manifesta e ele quebra todo e qualquer protocolo. O Jesus homem vem agora e ele se manifesta de uma maneira graciosa. Ele tem uma verdade para dizer para o mundo que ninguém tinha. O Jesus homem vem agora e ele faz uma revolução no meio dos religiosos.
E os discípulos estão acompanhando esse Jesus homem. Outro dia eu fui numa UTI. Eu entrei numa UTI, fui orar por uma pessoa na UTI que estava em fase terminal. E quando eu passei na UTI do hospital, eu fui olhando os leitos e fui passando, um leito após o outro, uma cena assim horrível. Eu orei por aquela pessoa. Quando eu estava saindo, eu fiquei meditando comigo: quantos hospitais Jesus não faliu? Quantos hospitais? E João vai terminar lá no capítulo 21, como eu disse para você mais cedo, dizendo: se fosse para escrever tudo que ele fez, nem todos os livros do mundo conteriam. Eu fiquei pensando, quantos hospitais Jesus não faliu? Certamente quando ele chegava numa UTI daquela, o Jesus homem entrando em leito por leito, cutucando as pessoas: ei fulano, pode voltar para casa. Ciclano, acorda, volta para casa. Ei ciclano, volta para casa. Ei você, pode voltar para casa. E eu estava passando ali, saindo, e eu fiquei imaginando como deve ter sido brilhante João depois de falar: rapaz, não dava para escrever o que esse homem fez, não dava para escrever o que ele executou, o que ele tinha, a graça que tinha sobre ele. E os discípulos estão caminhando com esse Jesus homem. Eu passei aqui, o Fabiano estava falando, aqui é a avenida da prostituição que toda cidade tem. Eu fico imaginando, que loucura que era esse Jesus homem. Quantos prostíbulos ele não faliu, porque ele olhou nos olhos daquelas mulheres, daqueles homens, e ele deu uma esperança nova para eles. Ele deu uma palavra que ninguém mais tinha. Como devia ser brilhante o aspecto que Pedro, João puderam desfrutar. Os olhos de Jesus devia ser uma coisa incrível. É muito bom nós estarmos com homens que parecem com Jesus, é bom, não é? Ah, que coisa gostosa, gente que parece com Jesus. Gente que parece com Jesus, assim, é um refrigério para a alma. Eu falo na minha igreja local, não tem coisa melhor do que você ser amigo de um crente de verdade, assim. Não de um religioso, que religioso é chato. É religioso que fica te medindo o tempo inteiro. Não, com gente que expressa Jesus é gostoso demais. Eu tive a surpresa aqui de encontrar o pastor Reinhard, não sabia que ele estaria aqui. Mas o ano passado eu passei alguns dias na Europa com ele. E aí a igreja que nós somos: pastor, você se importa se a gente alugar um apartamento no Airbnb para vocês ficarem juntos? Falei: claro, irmã, que absurdo, como é que você me coloca no apartamento com o pastor Reinhard? Eu, Dênio Lara. E aí fiquei lá com o pastor Reinhard. No primeiro dia que a gente chegou, estavam todas as malas dele e da Deb dentro do carro. E a gente entrou para o restaurante, estavam todas as malas, porque eles estavam vindo de acho que 2 ou 3 meses de viagem. Tinham acho que 6 malas de 32 quilos no porta-mala do carro. Os bancos estavam deitados, todas as malas em cima. Daqui a pouco ele fala: eu tenho que buscar minha mochila, eu tenho que buscar minha mochila. Ele vai, busca a mochila com os passaportes, com as coisas importantes dele, volta. A gente participa do restaurante, a gente estava na Bélgica, Europa, primeiro mundo. Quando a gente sai e a gente chega no carro, os vidros do carro estão estourados, tinham levado tudo do carro. Eu olhei para ele. Homem para ficar crente nessas horas é mais tranquilo. Então eu olhei para ele, oh, glória a Deus, ele já é doido mesmo, a gente sabe que ele é, né? E ele ajoelhou: Senhor, obrigado, minhas malas roubadas, oh glória, xerebecalabarra, obrigado pelos ladrões, salva eles, não deixa a polícia encontrar eles. Ele falou: não vou orar para Deus fazer justiça, esconde eles aos olhos dos policiais, em nome de Jesus. E aí eu falei: ele crente é uma coisa, agora mulher, eu fiquei pensando na minha mulher, gente, não está gravando não, né? Fiquei pensando na minha esposa. Se roubassem todas as roupas da minha esposa, primeira coisa que ele ia falar: amor, por que você não passou no hotel antes e deixou todas essas malas? Mas é claro que na Europa eles roubariam as malas dentro do carro. E aí eu fiquei olhando para a Deb, e aí a Deb estava muito tranquila também. Ai, que legal, roubaram nossas malas, Deus é bom. É aquela coisa. Aí a gente foi para casa, a gente teve que ir prestar boletim de ocorrência na polícia.
E o irmão que estava com a gente ficou muito incomodado. Ele falou, vou achar essas coisas e tal. E aí quando a gente chegou em casa, depois de alguns minutos, chegou o irmão e falou, achei um pedaço da mala. Porque o pessoal achou que tinha alguma coisa de valor, mas tinha um monte de livro do pastor Weinhardt, né, nas caixas, tinham caixas além das malas. E nas malas só tinham roupas, então assim, não era nada muito útil. E aí chegou o irmão lá, ele passou a noite procurando, chegou lá suado, falou, achei uns pedaços da mala. Então ele achou um monte de coisa no lixo, foi jogando para dentro de uma mala, toda estrupiada, e chegou lá. E a gente passou a noite, a Debbie rindo, porque achava um pedaço do sapato com outro pedaço do sapato, e ela vinha e desfilava com um pedaço de cada sapato, com o pé de cada sapato. E a gente passou a noite ali rindo. No outro dia fomos fazer compra das coisas. Mas por que eu estou te falando isso, viu, pastor Weinhardt? Que eu lembrei, pessoas assim, elas são muito resolvidas. Talvez você e você vive aí com irmãos que parecem com Jesus. Eu acho, pelo menos, torço para que seja. E é tão gostoso quando a gente está nesse relacionamento com pessoas que parecem com Jesus. Agora eu te digo, você imagina o próprio Jesus, que é a encarnação de Deus. Jesus falava de uma maneira que ninguém falava. Os olhos de Jesus deviam ser olhos demais. Você imagina que você está com Jesus encarnado, Ele encarna, e aí Jesus fala com você, olha, eu vou no seu emprego com você hoje. Aí você leva Jesus no seu emprego com você. Aí você chega de manhã e fala, pessoal, está aqui meu amigo Jesus, veio comigo no emprego hoje, veio trabalhar comigo, trouxe ele aqui hoje no trabalho. Aí daqui a pouco alguém vai conhecer ele um pouco mais. A pessoa fala, eu vou ali fora porque eu estou com muita dor de cabeça, eu estou com um problema de enxaqueca. E aí Jesus fala para ela, não, mas eu posso só fazer uma oração ao Pai por você? E aí Jesus ora e a cabeça da pessoa é curada. Ela fala, rapaz, mas tem um rapaz do outro setor ali, que ele não pode andar direito, ele sofreu um acidente. Será que você podia ir lá comigo? E Jesus fala, posso. Jesus vai lá então e cura o rapaz do outro setor. O rapaz do outro setor fala, rapaz, minha mãe faz 3 anos que está acamada, Jesus. Será que eu poderia ligar para alguém, trazer ela aqui, você resolve o problema? Alguém fala, pode. E Jesus vem, então vem a mãe, Jesus cura. E ele diz, mas tem uma tia minha, tem um outro do outro setor. Daqui a pouco está todo mundo ao redor de Jesus. Daqui a pouco Jesus está curando todo mundo. Era assim que acontecia com a vida de Jesus onde ele ia. Tem um grande, hoje, talvez o pastor mais usado em milagres no Brasil. Eu ouvi uma história outro dia, achei muito boa. Esse camarada, ele é da televisão. E um grande comediante, acho que é Pedro Mansur o nome daquele comediante. É um que imita o Faustão, é isso mesmo? Aí os irmãos assistem TV aqui, né? O irmão deu até o jóia ali para mim. Tô brincando. E aí, esse Pedro Mansur aí, ele falou que ele tinha um problema, acho que era no joelho muito grave. Me perdoa, tá, irmãos? O pastor às vezes conta a história, a gente vai contando a história, ela vai. Mas é mais ou menos isso em nome de Jesus. E aí, diz que ele ligou a TV, ele foi assistir. Chegou um dia depois de um show e falou que estava com muita dor, que estava pensando em parar a carreira. Quando ele ligou, estava lá o pastor falando, pega agora o copo com água, coloca. Eu sei que a gente é da videira, a gente não crê muito nisso, né? Mas acontece, quando a pessoa tem fé, a gente sabe que não é o copo com água que curou ele. E ele falou, quer saber de uma coisa? Eu já fui nos melhores especialistas, já fui em tudo quanto é lugar, eu vou ver se esse Jesus pode me curar. Ele fez lá o negócio do copo com água, tomou a água, recebeu a oração, o que aconteceu com o cara? Foi curado. Ele foi curado, ele ficou tão grato que ele foi curado, que ele começou a imitar esse pastor. Ele aprendeu a imitar esse pastor e começou a imitar o pastor. E ele falava com a voz igualzinha. E um dia ele encontrou o pastor, fez contato com ele, contou o testemunho e ficou imitando. E o pastor ficou empolgado que ele imitava ele, aquela coisa. E esse camarada disse que ele estava pegando um voo Rio-São Paulo. Esse camarada, inclusive, esse pastor, ele ia lá em Santo André, uma cidade de 1 milhão de habitantes. Ele não pôde ir em Santo André, que a prefeitura alegou que não tinha logística para recebê-lo em Santo André. Que o número de pessoas que poderiam ir até ele faria com que ele não pudesse ir no lugar. E aí esse camarada, ele começou a imitar esse pastor, o pastor sabia que ele imitava. E aí esse humorista disse que o Pedro Mansur disse que ele estava fazendo uma ponte Rio-São Paulo e começou a dar dor de barriga dele dentro do avião. Quem aqui já foi em banheiro de avião sabe que é o pior lugar do mundo para você ter dor de barriga. Aí disse que a barriga dele, aquela coisa.
E aí ele começou a ficar desconfortável, mas disse que ele conseguiu segurar. A hora que pousou o avião, ele foi correndo desesperado dentro do aeroporto de São Paulo para achar um banheiro. Ele achou um banheiro, e falou que a hora que ele sentou no banheiro, o celular dele começou a tocar. Era esse pastor aí, usado em cura. E aí tocou o celular dele, ele viu, ele falou: meu Deus, como é que eu não atendo esse pastor? Mas eu estou aqui nessa situação, atendo ou não atendo? Ele falou: vou atender. Atendeu. Quando ele atendeu, ele falou, o pastor falou: rapaz, eu estou aqui no meu programa, TV aberta para todo o Brasil. Você pode, está tudo bem? Ele falou: não, está tudo certo. Você pode me imitar? Eu falei: posso. Então me imita aí que nós estamos ao vivo para todo o Brasil. E aí ele começou a imitar esse pastor. E começou a imitar e tal, falando. Os camaradas que estavam no banheiro falaram: está aí o pastor usado em cura. Está dentro do banheiro. E aí o pessoal saiu e falou: gente, está dentro do banheiro o pastor fulano, que é usado em cura, é milagre. E aí o pessoal começou a chamar, como esse pastor é muito usado nisso, o pessoal começou a chamar no aeroporto, aquela coisa do aeroporto de São Paulo. Daqui a pouco os seguranças vieram, fizeram um cordão de isolamento, e aquela coisa, ele lá falando ao vivo, imitando o pastor. Daqui a pouco, quando o cara sai do banheiro, ele sai, que ele abre a porta, aquela multidão de gente esperando para ser curada. Saiu ele e olhou, aí todo mundo falou: mas cadê o pastor? Ele falou: não, eu só imito ele. Esses dias eu estava vendo uma reconstituição de um teólogo sobre como eram os lugares onde Jesus chegava. Vamos ser sinceros, como eram os lugares que Jesus chegava? O Emmanuel, por isso, quando ele fala para os discípulos: eu vou ter que ir, fica todo mundo triste. Aí os crentes falam: não sei, esses discípulos eram carnais. Não, às vezes morre alguém que a gente ama, a gente fica triste com razão. Outro dia, eu gosto muito de enterro, irmãos, é uma das coisas que eu gosto demais de fazer. Eu gosto de ir em velório. E outro dia eu fui num velório, porque também ali eu fico avaliando se o morto era querido ou não, né? Outro dia eu fui no velório de uma mulher, encontrei o viúvo, e aí o irmão todo sorridente. Oh, pastor, Deus, nem esperou falar: Deus é bom, né, pastor? Eu falei: bom por quê, irmão? Não, Deus é demais, pastor. O irmão me abraçou, todo feliz. Eu falei: tinha alguma coisa nessa história que eu não estou sabendo. Felicidade do irmão. Mas outro dia eu fui num velório que eu nunca vi tanta gente chorando. O pessoal chorava. Levaram as crianças no velório. Eu nunca tinha visto um velório que as crianças estavam entendendo o que estava acontecendo. E todo mundo chorando, porque alguém querido estava deixando. Os discípulos, obviamente por uma falta de revelação profunda, mas na segunda dispensação, era o Emmanuel se manifestando. Era o próprio Jesus. Se é agradável estar com alguém que a gente conhece. Você imagina a companhia do Emmanuel, Deus conosco. Que coisa poderosa, que milagres incontáveis, que poder, que autoridade, que coisa demais. E hoje, inclusive, é o desejo de Deus que sejamos as cópias de Jesus por onde passarmos, que sejamos a expressão de quem Jesus é por onde formos. Esse precisa ser um alvo de vida, um anseio de vida. Eu estava mostrando, um dos irmãos que compõe meu time de pastores, ele ainda é um jovem, esse menino, inclusive agora ele está fazendo um tour pela Europa, em missões, mas esse menino, ele chama Aidan. Aonde esse menino vai? Eu estava mostrando, tem vídeos dele, ele encontra alguém com gesso, no meio do shopping, não é no meio do culto não, no meio do shopping, ele fala: posso orar por você? Ora pela pessoa que nem crente é, fala: agora vai lá dentro, tira o gesso e volta aqui. Esse rapaz, eu saio com ele, eu falo: Aidan, deixa eu só ir comer, eu só quero ir comer. Porque você sai com ele, ele quer evangelizar todo mundo, ele quer orar pelo outro, ele quer fazer milagre. Eu falo: filho, deixa eu só comer. Chato. Deixa eu só vou comer, não fala de Jesus para ninguém. Porque andar com pessoas que expressam Jesus é o tempo inteiro assim. Andar com Jesus certamente era o tempo inteiro assim. Os discípulos, em alguns momentos, eles ficaram até irritados. Jesus, manda esse povo embora. Deixa eles embora, Jesus. Em outros momentos, alguém me tocou. Que alguém te tocou, Jesus? Vamos embora. Deixa esse povo. Até de gente que tem aqui, você está falando que alguém te tocou.
Jesus era esse, ele conectava com a prostituta, mas ele se encontrava na madrugada com o mestre da lei, e ele tinha uma mensagem para o mestre da lei, ele tinha uma mensagem para a prostituta, aonde ele passava, era esse ambiente gostoso. Certamente a segunda dispensação foi demais, não é mais agora Deus dentro de um tabernáculo, não é agora uma presença estática, não é uma presença que eu tenho medo, não é uma presença agora que eu me intimido, não é uma presença agora que está distante, não é uma presença agora só para o sumo sacerdote, é uma presença que se manifesta, ele toca, ele vê, ele sente, ele fala, ele está no meio, ele está se movendo, é esse Jesus agora, é esse Jesus, é a expressão de Deus. Agora é o Filho se manifestando com graça, cheio de verdade. Mas é interessante, esse Jesus, ele se manifesta, e nós vemos a manifestação, mas então Jesus, ele vai dizer, olha, tem uma terceira dispensação. Jesus, ele vai estar com os discípulos, e ele vai dizer para os discípulos, e aqui que eu quero me atentar, é a dispensação que nós estamos hoje. Agora ele vai se manifestar, e agora ele vai dizer para os discípulos, olha, se eu não for, o outro não pode vir. Se eu não for, vocês não vão poder experimentar daquilo que eu desfruto. Você sabe, na minha teologia particular, quando Deus resolve redimir a humanidade, não foi um plano de Jesus e não foi um plano do Espírito Santo, foi um plano do Pai. Foi o Pai que planejou. Eu estava, agora a última vez que eu fui em Israel, estava com esses grandes pastores e me deram a oportunidade de pregar no Getsemane. Eu estava com a perna tremendo, porque era um grupo de 20, mas 20 pastores assim, estavam ali sentados, e aí, no Getsemane, para mim, não é a expressão da entrega de Jesus, ainda que o seja. O Getsemane, para mim, é a expressão máxima da entrega do Pai. Eu perdi minha filha quando ela tinha 2 anos de idade. Eu só fui revelar muito mais tarde, para minha esposa não impedir de eu sair com a minha filha, que minha esposa já é super protetora. Aí um dia, ela foi trocar um negócio do shopping e falou, você fica com ela? Eu falei, fico. Aquela coisa de homem que é bem atento, não sei se é só comigo. Eu fui numa loja de departamento muito grande dentro do shopping com ela. Ela tinha 2 anos. Daqui a pouco eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para baixo, cadê a menina? Sumiu. Ela sumiu. E aí eu entrei num corredor, entrei no outro, entrei no terceiro corredor, entrei no quarto corredor. Passou 1 minuto, 2, quando passou 2 minutos, meu coração começou a disparar. A minha boca começou a ficar seca, e meu coração começou a palpitar, eu comecei a ficar desesperado, e eu entro em outro corredor, cadê a menina? A menina sumiu, a Chloe tinha sumido. Eu vou para a porta da loja, daí eu falo para o segurança, amigo, você viu uma criança passando aqui? Falei da roupa que ela estava, ele falou, não. Falei, você viu alguém passando com essa criança aqui? Ele falou, não. Em São Paulo a gente está, inclusive na minha região, é uma região que, ela inclusive tem muito essa questão de gente que rouba criança. E aí eu falei, meu Deus do céu. Falei para ele, você espera aqui, e não adianta anunciar, porque ela não entende. Você espera aqui, você não deixa ninguém passar com uma criança aqui. Se for para passar com criança, só que uma loja muito grande, a loja talvez estava umas 5, 6 desse lugar, cheio de arara, cheio de coisa. E eu começo a andar para um corredor, andar para o outro, meu coração começa a palpitar, eu começo a ficar desesperado, minha perna começa a amolecer, os minutos começam a passar, e eu estou literalmente desesperado. E eu estou ali, assim, e passa, eu não sei quantos minutos foram, mas eu digo para você, foram os minutos mais longos da minha vida. E depois de muitos minutos nesse ambiente, daqui a pouco vem minha filha correndo no corredor, sorrindo. E eu estava com muita vontade de espancar ela aquele dia. Mas eu não podia fazer, porque ela não estava entendendo nada. É o único dia que eu tive vontade de bater muito nela. Mas ela não sabia nada, e ela começou a rir para mim, que ela achou que eu estava brincando de esconde-esconde com ela. Naquele dia, eu tive a visão do Getsemane. O fato é o seguinte, o filho estava se entregando ao Pai,
Mas ali o pai estava se entregando, o pai estava entregando o filho. Eu digo para você, é muito difícil um filho se entregar, mas o pai ter que entregar, quem é pai sabe o que eu estou falando. Você tem que voluntariamente entregar o seu filho, perder o seu filho voluntariamente. O Getsemane é essa manifestação de entrega do pai. E o plano é do pai. Por que eu digo que o plano é do pai? Porque quando Jesus vai ao Getsemane, ele diz: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, todavia faça a vontade de quem? A sua. O que ele estava dizendo? Essa vontade é sua. O amor pela humanidade, obviamente que nós sabemos que todos completam, são uma só pessoa, mas é o plano do pai. E quando o pai faz esse plano para Jesus, eu tenho certeza que Jesus fez uma reunião, falou: vamos chamar o Espírito Santo. E falou: Espírito Santo, eu só posso ir se você for. Eu só posso fazer se você fizer. Por isso que Jesus é concebido, Maria concebe do Espírito. Porque tudo que Jesus fez foi movido pelo Espírito. Não havia nada em Jesus que não existe em você. Alguns irmãos falam: pastor, mas era Jesus. Sim, mas era Jesus que tinha exatamente o poder, a autoridade, a realidade, a dimensão e tudo, toda a autoridade, que agora eu e você temos a mesma autoridade. Diga assim: eu tenho a mesma autoridade que Jesus tem. Você entende isso? E agora Jesus diz, na terceira dispensação: se eu não for, ele não pode vir. E Jesus agora tinha clareza. A primeira dispensação, Deus no meio de nós. A segunda dispensação, Deus conosco. Mas agora ele diz: eu vou para que o Pai possa enviar o Consolador, o Espírito da verdade. E agora não é mais Deus no meio de vós, não é mais Emanuel, Deus conosco. Agora é Deus dentro de vocês. Agora é Deus residindo em vocês. Agora é Deus habitando em vocês. Agora é Deus fluindo através de vocês. A terceira dispensação agora é a dispensação do Espírito Santo. É a dispensação agora de que nós somos exatamente tal qual Ele é, nós somos. Tal qual Jesus foi, nós somos. A mesma realidade que havia nele, existe em nós. Por isso nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez. Porque certamente o maior teste de Jesus foi o teste do esvaziamento. Foi o teste da entrega completa. Foi o teste dele se entregar completamente. Foi o teste, a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Ele abriu mão da sua glória. Jesus vem à terra e ele vem como homem. E todo o poder que ele usou foi o poder do Espírito Santo nele. Mas sabe o que eu quero te dizer? Todo o poder que Jesus usou também está em você. Toda a autoridade que Jesus tinha, agora você tem. É por isso que Paulo vai falar aos Gálatas, capítulo 2, verso 20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo? Foi essa atitude de Jesus de esvaziamento. Jesus não veio com a autoridade de Deus, senão seria muito fácil. Jesus veio em completa submissão ao comando do Espírito. É por isso que ele dizia: eu não faço nada que eu não tenha visto meu Pai fazer. Jesus está dizendo: eu sou completamente submisso ao Pai, através da obra do Espírito. E debaixo disso, quando nós olhamos para a velha aliança, há uma promessa que vem sobre a nova aliança, que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Sabe o que é poderoso? Houve muita glória na primeira casa. Eu sei que a gente aplica muito esse versículo para quando você perde dinheiro, e aí você fala: a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Vale também. A gente aplica esse versículo para tantas coisas, e ele de fato vale. Mas o que o profeta está profetizando na verdade é que haverá uma segunda casa. Haverá um outro lugar que ele vai habitar. Haverá um outro lugar de habitação dele. E quando ele habitar nesse novo lugar, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa. Mas é interessante, se houve glória na primeira casa, maior glória há na segunda casa. Sabe qual é a questão? A Bíblia vai dizer, lá em Atos capítulo 15, no verso 16, Atos capítulo 15, verso 16, a Bíblia fala sobre uma restauração que Ele vai fazer em nós,
uma restauração do tabernáculo. Ele diz: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Nessa segunda casa, é interessante porque na velha aliança houve um tabernáculo, o templo, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, houve o tabernáculo de Davi. E ele está dizendo: agora na nova aliança eu vou reedificar o tabernáculo caído de Davi. E esse tabernáculo é o tabernáculo que eu estou edificando. É interessante, quando nós vamos entender o tabernáculo caído de Davi, e é o que ele faz agora na nova aliança. Quando Davi, ele assume então o trono, você sabe disso. Ele olha e ele diz: vamos trazer a presença de Deus, porque ela não foi válida nos dias de Saul. Vamos trazer e vamos reedificar. E tinha algumas características. Se ele está reedificando em nós essa nova casa, o tabernáculo caído, é porque então ele quer fazer em nós o que ele fez no tabernáculo de Davi. E eu fui meditar sobre algumas características do tabernáculo de Davi, que tem a ver com essa nova casa que ele está edificando. Quando Davi diz: traz a arca, porque o tabernáculo estava funcionando, mas não tinha a arca que aponta para a presença. Quando ele diz em Atos capítulo 15, vou edificar o tabernáculo caído de Davi, ele está dizendo: eu vou edificar uma morada onde tenha a minha presença. Sabe o que eu quero falar para você? O algo mais importante da sua vida é a presença de Deus. O algo mais poderoso da sua vida é a presença de Deus. O algo mais valioso que existe na sua vida é a presença de Deus. O algo que você mais tem que valorizar é a presença de Deus. E vamos ser sinceros, ainda que todos nós tenhamos a presença de Deus, mas há níveis e níveis de permissão dessa presença fluir. Há níveis e níveis da liberdade para que essa presença flua. Ele está dizendo: eu vou retificar um tabernáculo aonde a minha presença seja o algo mais importante. Quero te dizer, não tem nada mais importante da sua vida que a presença de Deus. Naquilo que Ele está edificando, coloca a presença de Deus como foco. Coloca a presença de Deus como objetivo. Coloca a presença de Deus como centro. Quando alguém é cheio da presença de Deus, nos lugares que ele chega, tem esse fluir da presença de Deus, tem esse manifestar da presença de Deus. Esses dias, em uma das escolas que nós estamos lá, uma jovem estava lá, e daqui a pouco uma amiga do lado dela começou a passar mal. E a moça começou a passar mal, e começou a travar, virar a mão para trás. E ela falou: tem alguma coisa esquisita aqui, tem alguma coisa estranha. E aí chamaram a diretora, porque a menina começou a babar, se debruçar, e se debater e tal. E aí chamaram a diretora, levaram ela para a diretoria. Essa menina que estava ali, ela falou: tem alguma coisa esquisita, isso aí é algo espiritual. Ela desceu na diretoria, bateu na porta, estava a menina lá e a diretora tentando contornar. E a menina gritando e falando e aquela coisa. E aí ela entrou, falou para a diretora: eu sei o que está acontecendo, eu posso orar por ela? Ela orou, foi aquela coisa, o diabo e tal, e saiu. E a diretora estava ali de mãos atadas do lado dela. Quando acabou a oração, a diretora falou: o que aconteceu aqui? Falou: não, que ela estava endemoniada, ela estava possessa por um espírito maligno. Resumindo a ópera, essa diretora entregou a vida para Jesus. Mas sabe por quê? Esse nível de presença, esse tabernáculo que ele está reedificando, é um tabernáculo onde a presença flui, onde tem presença fluindo, onde a presença tem liberdade para fluir, para se manifestar, onde a presença de Deus é algo, eu quero te dizer, é essa presença que ela é crescente, ela é de glória em glória, ela se multiplica, é uma presença que não diminui. Paulo vai dizer que Moisés colocava um véu sobre o rosto, porque a glória era desvanecente. Você sabe, Moisés subia para o Sinai, ele se encontrava com a glória de Deus, ele colocava um véu sobre o rosto e descia o monte. Muita gente acha que ele colocava um véu sobre o rosto e descia o monte, porque a presença era muito forte, para as pessoas não olharem. Não, era o contrário. Aquela presença, à medida que Moisés descia o monte, ia passando o tempo, aquela glória ia acabando. E porque Moisés não queria que o povo percebesse que a glória ia acabando, ele colocava um véu e ninguém percebia que a glória ia acabando. Mas Paulo vai dizer aos Coríntios:
Se a glória na velha aliança acabava, ele vai dizer agora: todos nós com o rosto descoberto, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em, de glória em, de glória em. Sempre tem mais glória. Ele está edificando uma casa onde a glória é crescente. Se tem glória hoje, eu quero te falar, amanhã tem mais glória ainda. Se tem glória amanhã, semana que vem vai ter mais glória ainda. Se tem glória semana que vem, ano que vem vai ter mais glória ainda. O tabernáculo que ele está edificando é um tabernáculo que tem glória. Sempre tem mais glória. Sempre tem mais glória disponível para você. Esse tabernáculo que Davi edifica, que ele disse vai edificar em nós, é um tabernáculo de glória. Mas havia outra coisa. Davi estabelece um tabernáculo com 24 horas de adoração. Sabe o que é interessante? É que João, ele vai ao céu e ele percebe que no céu tem uma adoração 24 horas. Hoje a gente tem turno de oração 24 horas, salas de oração que funcionam 24 horas. Tem muita coisa 24 horas, é muito bom. Mas Davi não leu João. Eu não sei se você sabe, Davi é um pouco mais velho que João. Alguns anos assim, ele nasceu antes. E Davi veio muito antes de João. Davi não lê João. E Davi estabelece, olha, a adoração desse tabernáculo vai ser 24 horas. Não pode parar. Os levitas vão ministrar adoração sem parar. Constantemente eles vão ministrar adoração. Davi estava tendo uma revelação de como funcionava a adoração no céu. E quando Atos diz, eu vou reedificar o tabernáculo caído de Davi, sabe o que ele está dizendo? Eu vou reedificar uma casa onde a adoração funciona 24 horas por dia. Eu te pergunto, o que é mais adoração? Orar ou lavar roupa? É tudo adoração. O que é mais adoração? O momento que você está estudando ou que você está no culto? Tudo é igual. Sabe qual é interessante? Nós vamos ter uma geração de jovens que mudam os lugares que estão, quando eles entendem que o momento que ele está estudando é tão adoração quanto o tempo que ele está fazendo a célula. Lá os irmãos da minha igreja, eu falo para eles, o dia que você entender que ser marido é uma adoração, você vai ser o melhor marido que tem. Deixa eu te falar mais, dormir é adoração. Aleluia! Quem aqui é pai e mãe? Olha aqui para mim. Quem aqui é pai e mãe? Todo pai e mãe tem um hobby. Quem é pai e mãe aqui já colocou filho para dormir? O que você faz quando você põe seus filhos para dormir? Você fica olhando. Irmão, eu durmo também. Não, mas não é sempre não. Mas você põe filho para dormir, o que você faz? Você põe filho para dormir, vira e mexe, eu me pego. Eu acordo bem mais cedo que a minha esposa e minha filha. Vira e mexe, eu me pego olhando para minha filha. E eu estou contemplando ela. Ela está dormindo, mas eu estou olhando para ela e falando, ela é muito linda. Ela é muito fofa, puxou o pai. Que coisa mais linda. Sabe qual é a questão? O que é mais adoração? Dormir ou ministrar uma canção? É igual. Quando você está dormindo, Deus está olhando e falando, meu Deus do céu. Eu mesmo, né? Meu Deus do céu, está falando para Ele mesmo. Ele está olhando e falando, que coisa linda. Olha o que eu fiz. Como ele é inteligente. Olha o cabelo dele. Olha o jeito dela. Não tem ninguém igual a esse. Isso aqui é uma peça exclusiva. Eu lembro quando eu fiz isso aqui. Ele chama o Espírito Santo para vem ver. Você lembra quando eu fiz isso aqui? Você lembra? Eu lembro do dia que eu fiz ele. Eu lembro do dia com as minhas próprias mãos. Porque Deus criou todo mundo por uma. Tudo foi criado por uma palavra. A única coisa que Ele colocou a mão para fazer foi você. A Bíblia diz que Ele teceu cada detalhe. Foi feito pelas mãos dele. Tudo foi criado pela palavra, mas você foi criado pelas mãos. Para ele dizer, eu tenho contato. Eu toquei, eu sei, eu fiz. Foi com as minhas mãos. Não tem como esquecer. Porque não foi sua palavra. Não foi um monte de uma vez. Não foi cada um de uma forma. Foi cada um de um jeito. Sabe qual é a questão? Eu sempre digo para os jovens da minha igreja. A hora que você entender que lá na universidade você tirar 10 é uma adoração. Para de ter uma vida dupla.
para de adorar 2 horas por semana, 4 horas por semana, para de adorar quando você lidera a célula, para de adorar, eu estou te dizendo, sobe o seu padrão, sua vida é um estilo de adoração o tempo todo, onde você vai, você está lavando louça, você está adorando, como é que você vai lavar louça? Você está cozinhando, você está adorando, você vai passar a cozinhar bem em nome de Jesus, você está lá no seu trabalho, sabe qual que foi a revolução? A revolução protestante mudou a história do mundo, porque a revolução protestante trouxe aos cristãos, Paulo diz aos cristãos, tudo que vocês vão fazer, façam para a glória de Deus, você está trabalhando é para a glória de Deus, você está estudando é para a glória de Deus, você está casado é para a glória de Deus, você está liderando é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Entende? Dessa forma, nós temos maridos que cuidam das suas esposas da maneira que o mundo não cuida. Porque eles dizem é uma adoração. Lá na nossa igreja a gente tem uma cultura de adoração 24 horas. Eu nunca paro de adorar. Você está se vestindo, é uma adoração. A roupa que você põe é uma adoração. Tem gente que nunca se vestiu como adoração. Ele só se veste para moda, para ficar bonito. Não, a hora que você se veste, você olha no espelho e você fala, rabacalabaxou. Ó, que adoração. Tudo que você faz é adoração. Qual que é o problema? É que a gente santifica algumas coisas mais que a outras. Quando tudo for santo, sua vida é santa. Para quem é santo, todas as coisas são santas. Lá na nossa igreja local, outro dia eu tive que colocar o irmão para fora de uma reunião. Falei, irmão, e foi um discernimento da hora. O irmão estava fazendo aniversário de casamento, falou, pastor, vim para a reunião. Nada contra o irmão vir para a reunião no dia do aniversário de casamento. Eu falei, irmão, adoração hoje. Pega essa mulher que te suporta, essa santa, leve ela no melhor restaurante. Sua adoração hoje é pagar o melhor restaurante para sua esposa. Depois você dá uma noite abençoada para ela. É a melhor adoração que você pode fazer hoje. Aí você fala, pastor, se essa moda pega, os irmãos vão largar o que estão fazendo no reino. Não, agora eles vão entender que tudo é adoração. Eles vão ser os melhores profissionais, os melhores empresários, os melhores estudantes e os melhores líderes. Quem está aí, quantos creem, diga amém. É isso. Davi estabelece. Em Atos capítulo 15, Deus está falando, eu vou reestabelecer um tabernáculo, que é a adoração 24 horas. Outro dia um dos nossos pastores principais faltou na oração de manhã. E aí ele mandou um áudio no grupo dos pastores. Irmãos, eu estava aqui, acordei mais tarde, mas nunca senti que eu adorei tanto. Mas hoje a minha adoração foi dormindo. Falei, não tem como repreender o irmão, ele está certo. Ele está certo. Você entende? Porque tudo agora, você não tem uma vida parcial, sua vida é integral. Sabe qual é a revolução? Quando é que nós vamos ter jovens que mudam o mundo? Quando a sua vida não for parcial, ela for integral. Quando estar em submissão aos seus pais, for tão adoração, quanto estar em submissão aos seus pastores. Tudo agora é adoração. Meu estilo de vida é uma adoração. Por onde eu passo, como eu acordo, o que eu faço, o que eu leio, o que eu vejo, onde eu vou. Se você estabelecer isso, é isso que a Bíblia diz. Mas é interessante, esse tabernáculo, diga, tinha presença. Não, fala comigo, diga, tinha presença. Fala, tinha adoração 24 horas. Mas o tabernáculo de Davi também, ele era uma manifestação da graça. Eu não sei se você conhece um homem chamado Obed-Edom. Obed era de Edom, dos Edonitas. Ele era inimigo do povo de Deus. Quando Davi tenta trazer a arca a primeira vez, um camarada chamado Uzá segura a arca para a arca não cair. O que acontece com ele? Morreu. E aí você imagina, todo mundo tinha medo da arca. E alguém diz, vamos arrumar um lugar para colocar essa arca. Você imagina a reunião que eles estavam procurando um lugar para colocar a arca. Vamos ver onde nós vamos colocar a arca hoje. Todo mundo viu que o camarada acabou de morrer, só de tocar nisso, eu vou levar isso para minha casa. O pessoal foi mais cedo embora da reunião. E só sobrou Obed, eu acho.
né? Talvez alguém fale, não, pastor, ele que quis a arca. Eu acho que só sobrou ele. Fala, Obed vai ter que levar para sua casa agora. Só podia estar diante da arca os sacerdotes. Só podia estar diante da arca o sumo sacerdote, uma vez por ano ministrando diante da arca. Vão levar a arca para a casa de Obed. A arca passa quanto tempo na casa de Obed? 3 meses. 3 meses. O cara estava com o nome do SPC, devendo para todo mundo. O que aconteceu com Obed? Prosperou, tirou o nome do SPC. E nem foi o Ciro Gomes que tirou o nome dele. Foi a presença de Deus. Obed tira o nome do SPC. A Bíblia diz que ele prospera em tudo. Obed era feio. Obed ficou bonito. Obed estava com um problema de casamento terrível. Obed conserta o problema de casamento. Agora o cara prosperou 3 meses, o cara ficou rico. O cara tem prosperidade, os filhos, está todo mundo resolvido, o casamento está bem. Alguém chega para Davi e fala, ó, Obed levou a arca para a casa dele, esse cara prosperou. E aí nós vamos enxergar nesse contexto que Davi, ele vai trazer a arca agora. E sabe o que é interessante? Quando Davi traz a arca, ele estabelece a arca. Sabe quem ele traz para ensinar os levitas a ministrar diante da arca? Obed. Davi traz Obed e toda a família de Obed para ensinar. E não era do povo de Israel, e não era da tribo de Levi, ele não era sumo sacerdote, mas ele e a família dele vêm para ensinar a ministrar diante da arca. Sabe o que isso mostra? O tabernáculo que ele está restaurando é um tabernáculo de graça. Obed não merecia estar diante da presença. Obed não podia estar diante da presença. Ele tinha que ser o último a poder entrar, mas ele está diante da presença. O tabernáculo que ele está restaurando em nós é um tabernáculo de graça. De gente que a gente olha e fala, esse aí não podia, esse não tinha jeito. Quando eu vejo esses meninos de 20 anos que eu olho e falo, meu Deus, outro dia eu fui no shopping com esse rapaz que eu estou dizendo para você. Eu fui no shopping com ele, evangelizou um, evangelizou o outro, pregou e cura e sinal. Eu estava com tanta vergonha. Eu falei, pastor, aqui é você, nem fala que eu sou pastor para ninguém aqui, por favor. E eu estava olhando e falando, um menino tão novo. Eu estava com o João esses dias, João Paulo, um amigo, começou um movimento aí nas praças. O João é convertido há 2 anos e meio. Ele reúne 4.000 pessoas numa praça. 2 anos e meio. E eu fico pensando comigo, isso aqui é coisa de Obed. Não merecia. Falei para ele, quanto que um rapaz 2 anos e meio convertido, rapaz? Estou aqui edificando a igreja faz tempo, sou pastor, não estou conseguindo reunir 4.000 pessoas, toma vergonha na sua cara. E aí você pega isso, cada semana 80 pessoas convertidas, 100 pessoas convertidas. Aqui eu não quero avaliar a obra que está sendo feita, não é um problema meu, mas estou dizendo o seguinte, Deus está edificando um tabernáculo de Obed. O Vitor Azevedo, que é um amigão, bem íntimo. O Vitor começou a igreja faz 11 meses, não tem ninguém pastor na família, não tem ninguém, menino nunca fez seminário, nunca fez nada. Ele falou, Dani, nunca fiz seminário, nunca fiz nada. A igreja dele tem 11 meses, tem 1.200 membros em 11 meses. Ele está fazendo agora o seminário da vinha lá comigo. Ele falou, Dani, nunca tive pastor na família, eu não sabia nada de igreja. Eu comecei a postar uns vídeos, porque comecei a fazer uma célula dentro da minha universidade. A coisa explodiu na internet. Deus começou a trazer gente, tive que abrir uma igreja. Sabe o que é isso? Obed. É o tabernáculo de Obed. É de gente que aparentemente não merece. Deus, ele faz as coisas loucas para confundir as sábias. Deus faz as que não são para confundir as que são. Ele dá para aquele que nada tem para confundir aquele que tudo tem. Nós somos o tabernáculo da graça. Você é o tabernáculo da graça de Deus. Para aquilo que você coloca a mão, você vai prosperar antes do tempo, você vai multiplicar antes do tempo, você vai ver a graça e o favor de Deus sobre a sua vida. Sabe o que é isso? Obed. Mas para encerrar esse tabernáculo, ele tinha uma revelação. Ele traz o céu para a terra. Sabe o que eu quero te dizer? Nessa casa que Deus está edificando, na terceira dispensação,
que é a dispensação do Espírito, é a dispensação do céu na terra. É a dispensação de trazer o céu para a terra. Aonde, pastor? No culto de sábado? Aonde, pastor? Na conferência? Aonde, pastor? No culto de domingo? Não. Você é uma porta do céu na terra. Aonde você chega, se o seu irmão do teclado puder me ajudar, aonde você chega é céu na terra. É uma manifestação do céu na terra. E sabe o que eu acho poderoso para quem vive na terceira dispensação? A primeira dispensação do Pai, Ele veio, se manifestou e foi. Mas Ele vai sozinho. A segunda dispensação é de Jesus. Jesus veio e se manifestou. Quando Jesus sobe ao céu, ninguém sobe com Ele. Mas a terceira dispensação é a dispensação do Espírito. Mas quando o Espírito voltar para o Pai, Ele levará com Ele a sua noiva, porque Ele é o amigo do noivo. Você sabe, na cultura judaica, quando alguém ia se casar com uma noiva, ele saía da cidade e ele deixava um amigo dele para ficar com a noiva. O amigo dele ia cuidar da noiva. O amigo dele ia ajudar a preparar a noiva. E quando o amigo do noivo visse que a noiva estava pronta, o amigo do noivo mandava uma notícia para o noivo: pode entrar pela cidade, porque a noiva está preparada, a noiva está pronta. Na terceira dispensação, nós temos o amigo do noivo. Sabe quem é o amigo do noivo? Que está nos preparando, que está cuidando da noiva, que está ataviando a noiva, que está ali adornando a noiva, que está deixando ela bela para o noivo, para que no momento oportuno ele diga ao noivo: a noiva está preparada, pode entrar pelas portas da cidade, porque a noiva está pronta para recebê-lo. Na terceira dispensação, nós temos o privilégio de ter o amigo do noivo, nos preparando como noiva, como igreja, para no momento oportuno dizer para o noivo: noivo vem, e nós clamamos: Maranata, vem Senhor Jesus, porque o Espírito e a igreja dizem vem, porque o Espírito e a igreja clamam vem, porque o Espírito e a igreja têm anseio pelo noivo. Esse tabernáculo é um tabernáculo de céu na terra, de manifestação do céu na terra, de liberação dos céus na terra. Ele está reedificando um tabernáculo que liga o céu com a terra. Lá na sua universidade, céu na terra. Eu sei que muitas vezes você acha que o céu na terra é você entrando lá e rodopiando e falando em línguas. Isso é muito bom. Mas o céu na terra é você sendo o melhor aluno da universidade. É você passando em primeiro lugar no vestibular, passando em primeiro lugar nas provas. O céu na terra é quando os índices da cidade começam a mudar. É quando a realidade da sua casa começa a ser transformada, porque você está lá agora e o céu está na terra. Porque onde você chega, o céu está na terra. Porque onde você vai, o céu está na terra. Deixa eu te falar, nós pregamos essa graça, mas a minha oração é: nós queremos desfrutar em plenitude de tudo que a graça pode nos dar. E se é de graça, eu posso todas as coisas. E se eu não tenho que pagar nada, eu posso tudo. E se eu não tenho que fazer nada, eu posso todas as coisas. Sabe, muitas vezes eu entrei em conferências, eu via o irmão pregando, e eu pensava assim comigo: agora eu volto para casa. Segunda-feira eu acordo 3 horas mais cedo, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a ler mais Bíblia, eu vou começar a me intensificar mais. E aí Deus vai fazer alguma coisa. Mas sabe o que eu descobri? Que na nova aliança você já está pronto. Você já está pronto. Porque se você voltar para casa e orar mais, alguma coisa acontecer porque você orou mais, você vai poder falar: é porque eu criei uma nova disciplina, eu estou orando mais. Não, na graça você pode receber hoje e agora. Esse tabernáculo é um tabernáculo de graça. Você pode erguer a mão e pedir tudo. E tudo que Jesus conquistou agora tem a ver com você. Tudo que Jesus liberou agora tem a ver com você. O fato é que agora tudo que Cristo liberou tem a ver com você. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso voltar para casa e fazer alguma coisa hoje. Você pode receber. Pastor, eu preciso orar mais. É bom que você ore, você vai orar mais. Não tem a ver com você orar mais. Pastor, o que eu preciso agora? Eu preciso de ter uma disciplina maior. Você vai ter uma disciplina maior. Mas quer te dizer, a provisão já foi liberada. A provisão já está ao seu dispor. A provisão já está para você. Não é algo que ainda vai ser.